Ok, pessoal, na aula passada nós tínhamos falado um pouquinho de regressão, tá? Análise em regressão. E aí eu falei alguns pontos para vocês. A análise em regressão é constituída de um gráfico de dispersão, no qual eu consigo tomar algumas decisões. Eu tenho que calcular o coeficiente de correlação. Nesse coeficiente de correlação, eu meço qual a relação que existe entre duas variáveis. Lembre-se que nós estamos trabalhando com análise de regressão simples, tá bom? Simples porque eu tenho apenas duas variáveis, então x e y. Bem, bom, nós fizemos alguns exemplos, eu expliquei para vocês, né, contextualizei, e disse também que para fazer isso manualmente é um pouquinho complicado, isso é um pouquinho demorado, é um pouquinho caro. Agora, computacionalmente, isso é extremamente fácil. Eu mostrei como fazer no R. No final da aula, depois vocês me apresentaram brilhantemente toda a ideia. Tá bom? Então, não se esqueça, para fazer isso na mão é demorado, tá? Mostrei para vocês, né, os métodos, utilizado o método dos mínimos quadrados, e é algo matematicamente pesado, algo difícil. E aí, mais computacionalmente, mostrei como vocês poderiam fazer no R, vocês brilhantemente me apresentaram, entenderam, tá bom? E hoje eu vou dar um passinho a mais, né? Depois a gente volta nessa parte de análise em regressão. Então, só para ficar bem definido. Análise em regressão eu utilizo quando eu quero medir o nível de associação entre duas variáveis. Falei para vocês que é muito usual. E muitas vezes você leva um choque. Por quê? Você tem certeza que existe uma determinada relação, e aí você faz uma análise fria do conjunto de dados e você verifica que não aconteceu nada. Ok? Então, vou colocar um exemplo para vocês. Às vezes, a produtividade de uma empresa está mal. Tá? O proprietário faz o seguinte, fala, olha, eu vou dar um curso para os meus funcionários. Né? Então, eu vou investir em horas de treinamento. Então, ele faz o investimento. E aí ele, depois de um ano, depois de 6 meses, ele verifica se o nível, né, de horas investidas em treinamentos tem uma correlação com o aumento de produtividade. E aí ele vê que não teve nada. Tá bom? Ou às vezes ele começa a verificar as horas produtivas e ele fala, pô, eu vou fazer 3 turnos. Separa os 3 turnos. E ele verifica que também não teve correlação o aumento com a diminuição de produtividade. Então, isso às vezes dá um certo temor. Embora a grande maioria das pessoas não fazem esse cálculo. Ele vai no chutômetro. Ele fala, não, eu mudei isso, fiz aquilo e eu acho que deu um bom resultado. Então, só que muitas vezes o olhômetro da gente confunde. Tá bom? Bem, e aí o que eu vou mostrar para vocês como nós podemos trabalhar em algumas situações, utilizando a análise de regressão, e eu vou acrescentar uma outra informação para vocês. Mas para essa outra informação, eu primeiro vou fazer no Excel, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como isso pode ser feito utilizando o software R, tá bom? Não esqueçam que eu vou mostrar para vocês no R, mas vocês têm total liberdade para utilizar o software que vocês queiram. Então, eu quero fazer essa parte estatística no Java. Ótimo. Quero fazer no Python. Ótimo. Faça na linguagem que você quiser. Tá bom? Bem, então vamos lá, meus amigos. Então, eu tenho aqui uma planilha. Todos estão vendo aqui, certo? Sim. Sim. Sim, sim. Bom, pessoal, então, eu tenho aqui, eu coloquei um exemplo e fiz umas pequenas alterações. Né? Então, eu tenho aqui o tempo e valor. Tá? Na aula passada, eu tinha colocado um tempo aqui e um outro valor. Eu fiz uma alteração. Bom, mas antes de mostrar isso aí para vocês, eu quero que vocês pensem o seguinte. Deixa eu colocar 2 valores aqui. Opa.
Estão vendo essa planilha em branco aqui, né? É isso que vocês estão vendo? Sim. Eu quero que vocês pensem nessa seguinte situação. Vocês entendam bem essa segunda situação aqui, que entendendo essa segunda situação, vocês vão entender bem a aula de hoje. Eu quero que vocês entendam essa situação. Então, vamos fazer de conta, pessoal, que eu esteja interessado em verificar o que está ocorrendo com os alunos da sala em termos de nota. Tá tudo bem? Mas é claro, eu não vou pegar vocês, né, todos da turma. Então, vamos fazer de conta que eu tenha 2 alunos aqui. O aluno 1, tudo bem? E eu tenha o aluno 2. Tá bom? O aluno 2. O aluno 2, ok? Pessoal, e vamos imaginar que eu tenha lá a nota 1, tem a nota 2, nota 2, a nota 3, e a nota 4, ok? Então, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4, beleza? Vamos imaginar que eu vou fazer um acompanhamento desses 2 alunos, tá? Então, o aluno 1, na nota 1, ele teve, por exemplo, a média 6. Tirou 6 na primeira prova. Na nota 2, na segunda prova, ele tirou 5. Na terceira, ele tirou 4. E na quarta nota, ele tirou 5 de novo. Beleza? Então, 4 notas, né? E aí, vamos imaginar que o aluno 2 tirou 0 na primeira, tirou 1 na segunda, tirou 9 na terceira e tirou 10 na última nota. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo. Bom, pessoal, se eu perguntasse para vocês qual a média do aluno 1, o que vocês iriam responder para mim? Soma tudo e divide por 4. Soma tudo e divide 5. por 4. Quanto que dá aí? Faz aí, Eduardo. 5. Ó, média aluno 2. Bom, mas vejam só, eu não preciso, né, fazer o cálculo todo. Eu vou aqui em igual, média, né, ou eu vou fazer aqui pela fórmula, tá? Inserir função, estatística, vou aqui em média. E aí, média do quê? Eu vou selecionar aqui. Ó, selecionei aqui. Aí. Então, vou aqui, igual. Deixa eu inserir. Tem como eu ir pelo comando direto, tá? Mas vamos aqui por parte. Então, média. Ok. Vou selecionar esse intervalo. Ok. Média 5. E aqui, mesma coisa. Então, vou copiar. Vou inserir funções. Média. Ok? Então, vejam, a média do aluno 1 foi 5. E a média do aluno 2 também foi 5. Beleza? Facinho, né? Sim. É fácil a gente verificar que a média do aluno 2 foi 5. Por quê? 0 com 1, 1. Com 9, 10. Com 10, 20. 20 dividido por 4, 5. E aqui, se eu somar 20 dividido por 4, 5. Então, a média dos 2 alunos foi 5.
Se eu perguntasse para vocês qual aluno aqui é mais regular? Nenhum dos dois, professor, porque Não, tá. É, um. Qual aluno é mais regular? Qual? O aluno 1 é mais regular. Por quê? O que você entende quando eu falo aluno 1 é mais regular? Porque ele manteve uma média aproximada em todas as notas. Ele manteve uma variação pequena em relação à média. Ok? Então, essa é a palavra. A variação em torno da média foi pequena. Então, quer dizer que o aluno é mais regular. Ou posso dizer que ele é mais homogêneo. Ok? Se fosse para eu fazer uma previsão, e é claro, aqui eu coloquei apenas 4 valores, mas se fosse para eu fazer uma previsão da possível nota desse camarada, teoricamente seria mais fácil eu prever ou eu acertar o que vai acontecer aqui com o aluno 1 do que com o aluno 2. O aluno 2 não dá para imaginar o que vai acontecer com esse cara. Por quê? Ele tirou nada, depois ele acertou tudo, depois ele acertou quase nada, e depois ele acertou quase toda a prova. Então, você não consegue fazer uma previsão. Porque ele é muito irregular. Ok? E é claro também que aqui vocês conseguem ver de uma maneira fácil, né? Agora, se eu tivesse um conjunto de informações, por exemplo, eu estou interessado em saber ali sobre plano de saúde, né? E para vender um plano de saúde ou para eu montar uma empresa de plano de saúde, eu tenho que saber a expectativa de vida de determinadas pessoas em determinadas regiões. E aí eu tenho que verificar se essa previsão é regular ou irregular. Se eu tenho um conhecimento que a maioria ocorre próximo da média, puxa, eu posso tomar decisão muito acertada. Já se isso for muito irregular, fica difícil eu tomar uma decisão. Ok? Então, por exemplo, vamos contextualizar. Eu chego numa região e eu sei que a expectativa de vida daquela região é de 75 anos. Tá bom? Eu calculo o coeficiente de variação, já vou explicar isso para vocês. Se o coeficiente de variação for pequeno, ou seja, se a variabilidade em torno da média for pequeno, eu posso tomar uma decisão muito próxima daquilo que vai acontecer. Então, eu posso dizer, opa, se o coeficiente de variação for pequeno nessa circunstância, eu posso quase que vender um seguro pensando que a maioria das pessoas irão viver até 75 anos. Agora, se o coeficiente de variação for muito grande, fica difícil eu acertar. Porque pode ser que o camarada morra com 50 ou que ele morra também com 100 anos. Né? É claro, você não está adivinhando a idade que a pessoa vai morrer. Mas, em termos gerais, em quantidades grandes, eu consigo tomar alguma decisão. Então, o que é isso? Isso é o estudo de variabilidade. Variabilidade. Então, eu consigo verificar quanto ele está variando. Ok? Então, nesse caso aqui, é visível que a variabilidade seja um número pequeno, quando eu olho aqui para o aluno 1. Já para o aluno 2, a variabilidade vai ser grande. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês os comandos. Antes, eu vou marcar quais são esses valores, tá? Me auxiliem aí. O aluno 1 era 6, 5, 4 e 5. E o aluno 2 é 0, 1, 9 e 10. Então, eu vou mostrar para vocês como nós podemos fazer isso no R primeiro, tá? E dá para fazer ele aqui no Excel também, ok? É só inserir e eu já vou mostrar isso para vocês. Nós vamos para o R para a gente fortalecer nossos conhecimentos aí, tá bom? Então, veja o que eu vou fazer aqui. Abrir o bom e velho R, deixa eu só aumentar aqui o tamanho da fonte. Aumentei o tamanho da fonte. Bom, então vamos lá.
abrir aqui o bom e velho R. Todos estão enxergando? Sim. Opa! Então, vamos lá. Eu vou entrar com esses valores, tá bom? Aluno 1. Fica mais bonitinho. Aluno 1 recebe. Eu não posso colocar todas as notas, certo? Porque o R não vai entender que as 4 notas são apenas um número. Quer dizer, ele vai entender que é apenas um número. Então, eu tenho que colocar o C de indexador, né, de concatenação dos vetores. E aí eu vou colocar as notas do aluno 1. Então, as notas do aluno 1 foram 6, 5, 4 e 5. Vou entrar com as notas do aluno 2. Aluno 2. As notas do aluno 2 foram 0, 1, 9 e 10. Tudo bem? Bom, pessoal, se eu chamar aqui o aluno 1, vai aparecer as notas. Tudo bem? Eu primeiro vou ver a média do aluno 1. Então, como eu calculo a média para o aluno 1? Eu já ensinei isso para vocês. Tá bom? A nota para o aluno 1 é min aluno 01. Eu já dei esse comando para vocês, tá? Então, min vai ser a média do aluno 1, que nós já sabemos que a média do aluno 1 é 5. Ok? Então, ele apareceu aqui 5. Simples assim. Se eu colocar a média do aluno 2, vai aparecer a média do aluno 2. Beleza? Sem problemas. Ok? Bem, se eu quisesse a mediana do aluno 2, é median, e aí aluno 2, né? Mediana já vimos, né? As medidas de tendência central. Bom, mas aqui eu quero medir quanto que ele está variando. Então, quanto ele está variando. Meus amigos, para eu entender quanto que ele está variando, eu tenho três medidas de dispersão. Tá bom? Vamos escrever isso daqui. Ó. Medidas de dispersão. Medidas de dispersão. Quais são as medidas de dispersão? Eu vou colocar todas elas, tá? Ó, a 0,1, a primeira, é a variância. Variância. Pessoal, a variância, eu represento ela por S ao quadrado. Tá ok? Então, S ao quadrado. Beleza? Então, deixa eu ver se ela não vai ficar aqui. Eu não vou conseguir escrever. Ah, tá. Deu certo. Ó. Então, S ao quadrado é a variância. Tá bom? Então, quando vocês verem lá S ao quadrado, quer dizer que é a variância. Beleza? Bom, para que serve a variância? Serve para medir quanto que está variando em torno da média. Tá bom? Uma outra medida de dispersão é o desvio padrão. Desvio padrão. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então, ou seja, está elevado ao quadrado, se eu extraio a raiz quadrada, vai ficar S. Então, toda vez que você verificar o S, quer dizer o desvio padrão. Para que serve o desvio padrão, professor? Serve para medir a variação ou a dispersão em torno da média. E a terceira medida, que é o mais usual, que já vou explicar isso para vocês, é o CV. O que é esse CV? É o coeficiente de variação. Coeficiente de variação. Coeficiente de variação. E eu costumo representar esse CV por C.V. Ok? Coeficiente de variação. Tudo bem? Eu vou escrever isso aqui já, pessoal. O que é esse coeficiente de variação? A formulinha dele é o seguinte. C.V, CV,
coeficiente de variação é igual ao S, então S, que é o desvio padrão, dividido pela média. Eu não vou conseguir colocar o símbolo de média. O símbolo de média, vocês sabem que é uma barrinha em cima do X, tá? Eu vou escrever a média vezes 100. Então, o coeficiente de variação, o CV, é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Ok? Então, eu tenho essas três medidas. Variância, desvio padrão e coeficiente de variação. As três servem para eu verificar quanto que está oscilando em relação à média. Só que a variância, o resultado fica ao quadrado. Então, eu teria que falar para vocês, bom, a variação da nota do aluno 1, nesse exemplo, foi de 3,4 notas ao quadrado, né? Não vai combinar muito. Tá bom? Se eu usar a variância. Se eu utilizar o desvio padrão, o resultado fica: a variação da nota do aluno 1 foi de 10,4. 10,4 você não sabe se é bom, se é alto, se é baixo, não sabe. Agora, se você utilizar o coeficiente de variação, o resultado fica em porcentagem. Notem que eu estou multiplicando por 100. Então, no coeficiente de variação, você realmente consegue enxergar quanto que ele está variando em termos de porcentagem. Ah, professor, mas por que nós temos que saber, então, a variância e o desvio padrão? Por que a gente não utiliza somente o coeficiente de variação? Porque em várias grandezas estatísticas ou em vários testes estatísticos, você utiliza a variância ou o desvio padrão. Então, você tem que saber as três, mas na hora de dar um resultado, se for apenas de variação, você utiliza o CV. Tudo bem aqui, pessoal? Tranquilo? Uhum. Facinho, né? Então, olha lá, como que eu vou calcular a variância do aluno 1? Olha só, variância, eu vou escrever var, abro parênteses, aluno 1, fecho parênteses. O comando é var, var vai me dar a variância. Olha lá qual foi a variância do aluno 1. 0,6666 notas ao quadrado, porque a resposta da variância é ao quadrado. Então, quanto que está variando a nota do aluno 1? 0,6666. Notas ao quadrado. Você não sabe se isso é muito, pouco, né? Não sabe. Mas, enfim, a variância é essa. Como que eu vou calcular o desvio padrão? O desvio padrão, o comando é SD. SD, aluno 01. Opa! Vejam que, não esqueçam que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? Então, se a variância é 0,6, se eu extrair a raiz quadrada dela, eu tenho 0,81. Tudo bem? Então, ó, a variância 0,66, o desvio padrão 0,81. Se eu falo para vocês, olha, o desvio padrão, quanto que está variando a nota do aluno 1? É 0,81. 0,81, cara, você vai falar, puxa vida, o que é isso? Eu não sei se é pouco, se é muito. Aí vamos calcular o CV. CV é igual. O CV não tem a formulinha pronta. CV eu tenho que escrever. Então, eu tenho que escrever, ó, S, o que é S? O desvio padrão. Então, vou colocar o desvio padrão aqui. O que é o desvio padrão? SD, SD do quê? Do aluno 1. O desvio padrão do aluno 1, dividido pela média do aluno 1. Como que eu encontro a média do aluno 1? Man, aluno 1, vezes 100. Utilizando esta formulinha aqui. Quando CV recebe... Esqueceu o underline, professor. Ah, tá.
Beleza. Então, vamos colocar o underline aí. Isso. Então, o que ficou aqui? O CV ficou igual ao desvio padrão do aluno 1 dividido pela média do aluno 1 vezes 100. Quando eu chamar o CV, o resultado vai ser em porcentagem. Aí eu posso dizer, opa, a variação das notas do aluno 1 foi de tanto por cento. E aí você sabe se é pouco ou é muito. Por quê? Porcentagem você compara com 100, né? Então, vamos lá. CV. 16,32%. Então, é uma variação pequena. Uma variação muito pequena. Então, novamente, a variância do aluno 1 foi de 0,666 notas ao quadrado. O desvio padrão das notas do aluno 1 foi de 0,8164. Não tem grandeza, então fica a variação do aluno 1. Se eu falar do desvio padrão, eu só vou dizer a variação foi de 0,8164. Ou eu posso dizer, não, a variação das notas do aluno 1 foi de 0,66 notas ao quadrado. Porque daí eu estou me referindo à variância. Ou eu posso dizer, o que fica usual e todos entendem. A variabilidade da nota do aluno 1 foi de 16,32%. Bem simples, né, pessoal? Alguma dúvida? Até o momento, não. Até o momento, não. Bom, vamos mostrar só mais uma coisinha. Tenho 10 minutos. Deixa eu... Aí o que eu gostaria que vocês fizessem? Tem os comandos da aula passada. Correto? Vocês têm os comandos da aula passada. Vou postar isso daqui para vocês. Aliás, vocês escrevem ele depois. Escrevem ele depois. Deixa eu... Vou mostrar aqui para vocês. O que eu quero que vocês façam? O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês me expliquem e façam a variabilidade do aluno 2. Então, fez a variabilidade do aluno 2. Tudo bem? E depois, eu quero que vocês façam uma análise em regressão, com todos aqueles passos que nós fizemos na aula passada, com esses valores aqui que eu vou alterar um pouco. Tudo bem? Eu vou postar isso aqui no Moodle. Entenderam? Então, eu vou postar lá, a atividade dessa semana, da aula 7. Vai ser um exercício desse tipo, para vocês fazerem a análise em regressão. A linha de comandos da análise de regressão tem, é da aula passada, e vocês vão me apresentar como vocês apresentaram na semana passada. Eu vou formar os grupos aqui que vocês queiram. Então, vocês têm duas tarefas. Me explicar o que é a parte de variabilidade do aluno 2, né? Vão ter que falar e explicar. E vai ter esse banco de dados, que é da análise em regressão. Tá bom. Facinho demais. Pode ser em né? dupla? Pode ser em dupla. Nosso tempo está Eu e o terminando. Matheus. Vocês querem que eu monte uma sala daí no... Melhor, né? Precisa não. O Discord tá aí para ajudar nós. Tá, mas daí nós temos que marcar uma hora quando vocês voltam. Para me apresentar. Não, mas eu vou ficar aqui nesse mesmo link. Eu vou ficar aqui porque qualquer dúvida que vocês queiram. Professor, olha, eu preciso, não entendi. Eu vou estar à disposição. Não, vamos fazer o seguinte, a gente encerra a aula aqui, né, desse primeiro 40 minutos, eu abro uma outra sala e deixo vocês nessa outra sala. E quando estiverem prontos, vem para a sala principal e vocês me apresentam melhor. O que vocês acham? Pode ser. Mas vai querer que entrega hoje mesmo, professor? Apresentar, não precisa me entregar nada, não. Quem estiver já falou, professor, isso aqui nós fizemos, a média do aluno 2, a variância do aluno 2, o coeficiente de variação do aluno 2, olha os comandos. Terminou. E aí o banco de dados fazer uma análise em regressão, como vocês fizeram na aula passada, Eduardo. A dupla que conseguir,
caça livre. Quem não conseguir, eu vou ficar aqui auxiliando. Tá, beleza. Fechou? É jogo rápido para quem... É claro, vocês vão ter que retomar. Entenderam bem o que eu quero que vocês façam? Sim. Explicar tudo. Tudo que eu acabei de fazer para o aluno 1, vocês vão fazer para o aluno 2. E eu vou jogar um banco de dados como atividade para vocês fazerem uma análise em regressão. E quem conseguir fazer hoje, eu já lanço, já beleza, não tem tarefinha. Quem não pôde estar presente vai ter que fazer essa atividade no decorrer da semana, tá? Que vale nota de participação e vale a presença. Entenderam? Sim, senhor, senhor. Vamos fazer o seguinte, então. A gente encerra essa reunião e eu já abro uma outra, já separo os grupos, tá? Faço 2 grupos e já deixo vocês fazendo. Vou fazer com o Matheus daí já, então. Tá, pera um pouquinho, a gente entra, tá? Entra, eu vou encerrar aqui e já vou abrir outra sala. Falta 5 minutos, mas eu já abro outra sala e já divido vocês. Pode ser? Tá bom. Fechamos assim então, meus amigos. Até daqui a pouquinho. Bye.